ela agiu com sabedoria. Abigail viu o pânico nos olhos do rapaz. Ele estava aterrorizado e com bons motivos. Um grande perigo se aproximava bem naquela hora. Cerca de 400 guerreiros estavam ao caminho, determinados a matar todos os homens da casa de Nabal, marido de Abigail. Por quê? Tudo começou com Nabal, como sempre. Ele havia agido de modo cruel e insolente. Só que dessa vez tinha insultado um homem errado. O estimado comandante de um grupo fiel de guerreiros bem treinados. Um dos jovens trabalhadores de Nabal, talvez um pastor, procurou Abigail, acreditando que ela pensaria em algum plano para o salvar. Mas o que uma mulher sozinha poderia fazer contra um exército? Primeiro, vamos conhecer um pouco da história dessa mulher notável. Quem era Abigail? Como aconteceu essa situação tão perigosa? Vamos aprender com seu exemplo de fé. Abigail e Nabal não formavam um bom casal. Nabal dificilmente poderia ter escolhido uma esposa melhor, já Abigail dificilmente poderia ter casado com um homem pior. É verdade que ele tinha dinheiro, por isso se achava muito importante. Mas como as outras pessoas o encaravam? Talvez não seja possível encontrar na Bíblia outro personagem descrito em termos tão negativos. O próprio nome dele significa insensato ou estúpido. Não se sabe se foram seus pais que lhe deram esse nome ou se ele ficou conhecido assim mais tarde. De qualquer forma, ele fazia jus ao seu nome. Nabal era duro e mau nas suas práticas por ser tirano e beberrão. Muitas pessoas tinham medo dele e não gostavam dele. 1 Samuel 25, 2, 3, 17, 21, 25. Abigail era muito diferente de Nabal. O nome dela significa meu pai se fez alegre. Muitos pais se orgulham de ter uma filha bonita, mas um pai sensato fica ainda mais feliz por ver a beleza interior de sua filha. Muitas vezes uma pessoa que é bonita por fora se esquece de desenvolver qualidades como discrição, sabedoria, coragem e fé. Esse não era o caso de Abigail. A Bíblia elogia por sua descrição e beleza. Leia 1 Samuel 25:3. Talvez alguns se perguntem por que uma jovem tão inteligente se casou com um homem tão imprestável. Lembre-se que muitos casamentos eram arranjados nos tempos bíblicos e, mesmo que um casamento não fosse arranjado, dava-se muito valor à aprovação dos pais. Será que os pais de Abigail aprovaram ou até arranjaram esse casamento, impressionados com a riqueza e o destaque de Nabal? Será que eram pobres e sentiram impressionados? Seja como for, o dinheiro de Nabal não fez dele um bom marido. Pais sensatos preocupam-se em ensinar os filhos a ter um conceito correto sobre o casamento. Eles não pressionam seus filhos a casar por dinheiro nem a namorar quando ainda são novos demais para assumir as responsabilidades e os papéis de adultos. 1 Coríntios 7:36. No entanto, era muito tarde para Abigail pensar nisso. Independentemente dos motivos, ela tinha se casado com Nabal e estava decidida a fazer o seu melhor naquela situação difícil. Nabal tinha acabado de piorar a situação de Abigail. Ele havia insultado ninguém menos que Davi, servo fiel do Deus Todo-Poderoso a quem Samuel, o profeta, tinha ungido, revelando que Davi era o escolhido de Deus para substituir o rei Saul. 1 Samuel 16, 2 a 11, 13. Davi estava fugindo do ciumento e assassino rei Saul, e morava numa região desértica com seus 600 guerreiros leais. Nabal morava em Maom, mas trabalhava e provavelmente tinha terras ali perto em Carmelo. Essas cidades ficavam entre montes cobertos de pastagens boas para criar ovelhas, incluindo as 3.000 que Nabal possuía. Mas a região em volta era desértica. Ao sul ficava o vasto deserto de Parã. A região ao leste, que dava para o Mar Salgado, era inóspita e cheia de desfiladeiros e cavernas. Sobreviver nesses lugares era um desafio para Davi e seus homens com certeza. Eles tinham que caçar para comer e enfrentar muitas dificuldades. Era comum se encontrarem com os jovens que trabalhavam como pastores para o rico Nabal. Como aqueles soldados esforçados tratavam os pastores. Teria sido fácil pegar uma ou outra ovelha de vez em quando, mas eles não faziam isso. Pelo contrário, eram como uma muralha em volta dos rebanhos e dos servos de Nabal. Leia 1 Samuel 25, 15 e 16. Ovelhas e pastores enfrentavam vários perigos. Havia muitos predadores, e a fronteira de Israel no sul ficava tão perto que eram comuns ataques de bandos de saqueadores e ladrões estrangeiros.